Irmãos, às vezes a gente conversa com pessoas que têm muito conhecimento, mas é conhecimento inútil. Sabe muita coisa, mas não sabe nada. Porque quem não tem o conhecimento de Deus é apenas um tolo, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que Deus fala, por falta de conhecimento, o meu povo é levado cativo. Né? E Deus fala, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Não adianta só você achar que existe um Deus. E ainda você achar que existe um Deus que foi feito por você. Porque a maioria absoluta das pessoas, o Deus dela não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é muito diferente. É uma pessoa maravilhosa, perfeita, justa, 100% justa, misericordiosa. E uma coisa espetacular que eu acho em Deus, que Deus tem tanto poder, mas tanto poder, que Ele tem a capacidade de se preocupar com as menores coisas da nossa vida. É isso que os coitados dos estudiosos, cientistas não entendem. Os religiosos, o pessoal que acredita em pensamento positivo, acredita na sabedoria do homem, eles não conseguem compreender isso. A maioria fala assim, você acha que Deus vai se preocupar com uma coisinha sua? Você quer comprar um carro? Agora Deus vai se preocupar que você quer comprar um carro. Eles não conseguem entender o quanto Deus é poderoso. Imagina uma pessoa que tem a capacidade de criar o projeto da Terra. Ô irmão, se você parar para pensar que o projeto da Terra é algo assustadoramente incrível. Nesse momento estamos de cabeça para baixo, rodando, e não estamos pregados aqui, a gente não cai. São bilhões e bilhões de litros de água, agora, que estão de cabeça para baixo, se movimentando e não caem. Olha que projeto alucinante. Mas as pessoas não concebem que foi Deus que fez isso. Tem gente até hoje que acha que é tão inteligente, até ganhou o prêmio Nobel agora, o cidadão que descobriu da onde surgiu o universo. Ganhou o prêmio Nobel agora. Ganhou até dinheiro. Ganhou uma soma enorme de dinheiro. Mas dá até pena de uma pessoa dessa. Porque ela, se ela chegar perto de mim, ela vai achar que eu sou nada. E realmente eu não sou nada. Porque um cara desse, ele tem muita sabedoria dentro da cabeça dele. Mas sabedoria inútil. Sabedoria que não traz resultado nenhum. Ele nem consegue provar a teoria dele para começar. Mas ele é capaz de dizer, mas a sua teoria é pela fé. E a dele? Que prova que ele tem? Nenhuma. Entendeu? Monta um projeto mentiroso e o mundo inteiro aplaude e muitas pessoas vão atrás desse projeto mentiroso. Mas veja bem, se o homem, você olhando para você, você vendo a sua vida, a vida das pessoas que você conhece, você vê que nós somos pessoas normais, somos iguais àquelas formigas, né? Aquele formigueiro, as formigas tudo andando, pegando a folhinha para trazer comida para casa. A gente não passa disso. Mas tem pessoas igualzinhas a nós, por exemplo, que faz um carro. Né? Imagina o cara fazer um carro, luz elétrica, ar-condicionado, geladeira, microscópio, submarino, avião, toneladas voando.
Eu acho que essas pessoas são milhões de vezes mais inteligentes que eu, mais capacitadas que eu. Não, eu não acho, não, tenho certeza. Mas se uma pessoa normal, porque ele não é um extraterrestre que está fazendo, não, um ser humano normal, igual eu. Se uma pessoa normal tem capacidade para fazer tudo isso que você vê aí no mundo, que é incrível, quer dizer que Deus não pode. Deus não. Entendeu, irmãos? Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Não só ler, você tem que amar a Bíblia, porque não há na terra um tesouro mais importante do que a Bíblia. Tanto é que Jesus fala claramente lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É para você examinar. Por que julgais ter a vida eterna? Porque através da leitura da Bíblia, você conhece o projeto de Deus, você consegue entender o pensamento de Deus, e você começa a descobrir o que Deus quer de você. Porque você, para se tornar um engenheiro, por exemplo, você tem que entrar numa faculdade e obedecer regras. Tem que obedecer as regras da faculdade. E depois ainda praticar. Entendeu? Para você herdar o reino de Deus, você tem que também obedecer ao projeto de Deus. Como que você vai obedecer um projeto sem conhecer ele? Que é o que a maioria das pessoas querem fazer. Ser apenas religiosos, ou viver do Espírito. Como que uma pessoa seria um grande cirurgião, um médico, ou um grande dentista, um grande cientista, sem passar por uma faculdade, sem obedecer regras matemáticas e científicas? Como que uma pessoa poderia construir um prédio, aí igual tem aqui, de 80 andares, sem a matemática? É só empilhar tijolo que vai dar certo? Tem que seguir regras, regras matemáticas. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Acabou. É isso aí, meu irmão. É isso que a Bíblia ensina, uma regra matemática. É o manual de instrução de Deus para o ser humano. Entendeu? É a referência de vida nossa, é o projeto nosso. Tem que ler. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem escapatória e é para todo mundo essa receita. Não adianta você achar que você vai depender de igreja ou depender de pastor. Imagina você entra numa faculdade para se formar em agronomia e aí você fica se espelhando no professor a vida inteira. Não, você entra numa faculdade de agronomia e você sai de lá agrônomo. E muitas vezes você vai ser um agrônomo melhor do que o seu professor. Então, irmãos, nós precisamos de lutar. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso é uma luta, hein? É uma luta, vocês têm que compreender isso. Essa é uma luta de vocês, é uma luta individual, mas nós precisamos de lutar para amar a Deus. Porque, na verdade, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue vir para a igreja feliz, né? Quem você conhece que fala assim, nossa, hoje tem culto, vai ser maravilhoso? Você já ouviu o cara falar isso numa festa, né? Não, vai ter uma festa lá, meu Deus, o fulano vai tocar, vai ser... Pessoa compra ingresso com 3 meses de antecipação, fica na fila 4 horas, você pergunta se ela está cansada, ela está alegre. Não, está louco, vim ver meu ídolo aqui. Você conhece alguém com essa mesma alegria para vir na igreja? Não vem. Vem tudo amarrado, entendeu? E amarrado mesmo por Deus, é Deus que traz, entendeu? Pessoas normais, né?
Mas o que é que acontece? Isso tudo só acontece porque a gente está amando pouco a Deus. E eu estou dando uma solução para vocês, um caminho. Vocês lá na casa de vocês, achar um tempinho, um minutinho, para falar, Senhor, eu não quero viver assim, eu quero te amar. Porque você conhece o seu interior, você sabe como você está se relacionando com Deus, você sabe as suas dificuldades, entendeu? E se a gente não clamar, por que Deus fala, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim. Deus não falou assim, olha, quando você estiver doente, clama a mim. Quando você estiver precisando de dinheiro, clama a mim. Não, não importa a sua situação, clama a Deus. Por quê? Porque você precisa de Deus. Você tem que trazer Deus para a sua vida. Deus não pode ser um objeto que fica num canto da sua vida e você apenas assume um compromisso mais ou menos com ele de vez em quando. Quer ir numa igreja ou rezar um pouco? Não, você precisa de amar a Deus. É muito difícil, irmãos. Eu estou falando isso para vocês porque isso sim é difícil. Tem duas coisas que são difíceis demais para o ser humano. Ler a Bíblia e amar a Deus. É muito difícil. Por isso que nós só vemos histórias de vencedores aqui na Bíblia, de pessoas valentes. Deus não chama covarde, Deus não espera do covarde, do tímido, do fraco, não. Deus chama pessoas valentes. Pessoas verdadeiramente valentes, pessoas verdadeiramente inteligentes, sábias, bonitas, são aquelas que buscam o amor. O amor. Não há nada mais importante no mundo do que buscar o amor. E se você começar amando a Deus, você já vai começar certo. Até porque esse é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Então eu convido você a tomar essa atitude. Não é apenas palavra vão, não. Eu estou te exortando aqui mesmo, nessa noite. Estou chamando a sua atenção mesmo. Estou puxando a sua orelha, entendeu? Para você começar a acordar. Quando você acordar, você lembrar de Deus, lembrar do seu Criador. E só lembra de uma coisinha. Falar, Senhor, me ajuda a te amar hoje. Só isso. Você vai ver a diferença que vai dar. Porque, irmãos, as grandes dificuldades que nós temos estão dentro de nós. As dificuldades são criadas por nós mesmos. Botamos culpa em todo mundo, é claro. O mundo é cheio de culpados. Os únicos inocentes somos nós. Mas quem cria todas as nossas dificuldades somos nós mesmos. Por quê? Não amamos direito. Não tomamos a decisão de amar. De começar amando. Não é? Acordar amando a Deus. Acordar amando o seu cônjuge. Acordar amando o seu pai. Acordar amando a sua mãe. Acordar amando a sua irmã. Acordar amando o seu irmão. É isso que falta para nós, irmãos. O resto é ilusão, o resto é tudo passageiro. Compreenda isso. É tudo passageiro. E por mais que você busque a felicidade nas coisas materiais, porque a gente sempre acha, não, se isso acontecer, aí sim vai estar tudo certo. Não se iluda. Não existe certeza aqui na Terra.
Não existe felicidade na terra. Não existe poder aqui na terra. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Nós sempre vamos pregando o livro, entendeu? Então, às vezes você não tem muita vontade de ler a Bíblia e tudo, mas você pode ouvir, né? É um pouquinho demorado, porque eu não só leio, mas eu gosto de dar o texto e contexto, que é muito importante, muito difícil das pessoas que não estudam a Bíblia chegar ao ponto de descobrir o texto e contexto. Então eu facilito para a pessoa, já dou o texto e contexto, e eu também, claro, que eu sempre peço a Deus, para Deus me dar uma palavra de exortação, porque o verdadeiro cristão, irmãos, ele não persegue milagre. O verdadeiro cristão não persegue bênção financeira. O verdadeiro cristão persegue a salvação, a vida eterna. E seremos salvos não pelo corpo, não pelo dinheiro. Seremos salvos pela palavra de Deus. Seremos salvos pela Bíblia. Se a gente aceitar essa palavra para nós, para que ela nos converta. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, diz a palavra de Deus assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Muito importante isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse é um grande problema do cristão. O cristão, às vezes, ele é uma pessoa maravilhosa na igreja, ele é maravilhoso quando está orando, mas no trabalho dele, ele se esquece que ele é um representante de Deus. Entendeu? Porque todo mundo acaba descobrindo que você é crente, que você é cristão. E aí as pessoas já ficam de olho em você, esperando você blasfemar o nome de Deus. E é muito importante, irmãos, porque, é claro, nós não somos fortes, né? Todos nós somos fracos, nós estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a negar Jesus. Mas nós sempre, na hora da nossa fraqueza, temos que olhar para Deus, pedir ajuda, se falhar, compreender que falhou, se arrepender, falar: Senhor, eu estou falhando, Senhor, eu sou fraco, meu gênio é terrível, as pessoas me apertam, eu sinto vontade de esgoelar elas, entendeu? Eu sinto vontade de agarrar no pescoço, de xingar, eu fico nervoso, eu não quero ser assim, porque eu sei que eu estou desonrando o Senhor. E assim, irmão, se você for lutando, se você for compreendendo a importância que é o seu ministério, a importância que é a sua presença no mundo, na igreja, que você é um exemplo, entendeu? Você vai lutando, clamando a Deus, você vence. Lá na frente, você se torna uma nova pessoa. E é para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou só para te abençoar materialmente, não. Deus te chamou para te transformar em um ser humano, à imagem e semelhança de Deus, para você viver no céu com Ele. É isso, irmão. É isso. E é com luta que você vai conseguir. É com muita luta. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O apóstolo Paulo aqui está falando da pessoa que é tola. O tolo que não aceita a palavra de Deus, que não aceita aquilo que Jesus ensinou. Porque ser humilde é bom para você. Ser misericordioso é bom para você. Buscar a paz, estar sempre pronto para apagar o fogo, é bom para você. Deus não vai ganhar nada com isso não, é você quem ganha. Mas o tolo, ele é soberbo. O tolo, ele rejeita a verdade. Ele rejeita a Bíblia. Por isso que você mais vê em todas as igrejas aí, são pessoas que servem a igreja de todo o coração, mas não têm interesse nenhum pela Bíblia, porque não querem a verdade. É muito mais fácil você viver na verdade, não é? E quando você não tem a verdade, você está sujeito a ser enganado por falsas doutrinas. Então, por exemplo, você vê, tem várias e várias religiões que as pessoas se preocupam em ser caridosos. Eles acham que fez uma caridade, deu o dinheiro que está sobrando para alguém, ele vai para o céu, ele é caridoso, entendeu? Então ele fica com aquela falsa sensação de que ele é bom. Jesus já mostrou isso, quando ele mostra para os discípulos aquela viúva que tinha aquelas moedinhas que ela dá na igreja, e Jesus pergunta, quem que você acha que deu mais? Não é? Entendeu, irmãos? Quando você foge da Bíblia, você tende a ter autopiedade, a achar que você é bom. Mas você não é bom, irmão. Você não é bom. Você é um ser humano, cheio de fraquezas, de defeitos, de falhas. Você, para ser bom, você vai ter que lutar para ser bom. Você vai ter que se observar. O grande erro de você começar a achar que você é bom, que você fica tolo, você fica soberbo, e começa só a apontar o dedo para as pessoas. Jesus falou, tira a trave do seu olho, para depois se olhar para o cisco do olho dos outros. Entendeu? Porque nós, toda a vida estamos olhando para o cisco no olho dos outros. Mas não somos chamados para isso. Nós somos chamados para olhar para nós mesmos, todos os dias, e mudar. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, quem lê esse relato fica achando que o apóstolo Paulo aqui, que a Bíblia é contra o rico. Não. Deus nunca foi contra o rico. Salomão não tinha chance de ser rei e não tinha chance de ser o homem mais rico do mundo. Quem deu toda a riqueza material para ele foi Deus. E assim nós vemos
Tantos outros, Jó perdeu tudo. Quem restituiu ele? As riquezas, o gado, tudo? Deus. Deus não é contra você ser rico. Deus é contra você ser avarento. Deus é contra você trocar a riqueza pelo amor, trocar o dinheiro pelo amor, trocar o dinheiro pela honestidade, trocar o dinheiro pela misericórdia, trocar o dinheiro pela bondade, não é? Nós vemos aí quantas pessoas que eram pobres ficam milionárias e esquece, podia ajudar tantas pessoas, muitas vezes não só com dinheiro, com apoio moral, porque tem portas abertas no mundo inteiro, mas deixou a riqueza entrar no seu coração, perdeu a humanidade, é disso que ele está falando aqui. São pessoas que começaram a amar o dinheiro, mas Deus não é contra você ganhar dinheiro, ao contrário, Deus pode te abençoar financeiramente, Deus pode te dar tudo o que você sonha e muito mais, mas o que Deus quer mesmo é que você não perca o amor, o verdadeiro amor. Mas tu, ó homens de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha aqui, irmãos, quantas coisas bonitas para a gente seguir, né? Isso aqui tem duas palavras aqui que é muito importante, irmãos. É a tal da paciência e da mansidão, né? É difícil ter paciência, não é? É difícil ser manso, né? É difícil. Mas o que ele está falando aqui? Mas você, ó homem de Deus, você que é escolhido por Deus, que tem esse privilégio, Deus te chamou para uma batalha, para você se esforçar, para você desejar, para você querer essas coisas, ó. Querer ser justo, piedoso, querer ter fé. Você não vai acordar, irmão, e ter uma fé. O que aconteceu contigo? Você está com o olho arregalado? Não, estou com a fé, ó. Para com isso. Os discípulos não tinham fé. Você vai ter fé? Você tem que buscar a fé. Como diz aqui também, o amor. Você vai acordar cheio de amor? Não, você vai ter que buscar esse dom, o dom da fé, o dom do amor, o dom da paciência, o dom da mansidão. Isso você tem que começar você a falar para você. Não é? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha só, aqui está falando, né? A pessoa vai lá, se batiza, professa que, na presença das pessoas, que é cristão, que está com a vida mudada, que se converteu, mas ela não toma posse da vida eterna, ela não acredita realmente nessa promessa de Deus, de ressurreição e vida eterna, essa promessa que nós vamos vencer a morte. Até por isso que as igrejas nem pregam isso, a igreja prega a terra, a maioria absoluta das igrejas pregam a terra, são igrejas terrenas. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui para você, ó, toma posse da vida eterna, acredita nisso, luta por isso. Você começa a buscar essas coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui, você vai receber esse direito, você vai ter esse direito. Não é? É uma promessa de Deus? Também era uma promessa de Deus para aqueles milhares de pessoas que saíram do Egito da escravidão entrar na terra prometida. Só 2 entraram, dos que receberam a promessa de Deus. Por quê? Eles acreditaram na promessa. Se você ver a caminhada, você vai ver. O tempo todo, Josué e Caleb acreditando na promessa e lutando por ela, desejando ela. E assim tem que ser conosco.
Mando-te diante de Deus, que todas essas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que esse mandamento, está escrito aqui, você vai ter que lutar por ele até o último dia da sua vida. Essa história de crente jubilado não existe, irmão. Cristão é para a eternidade. Entendeu? Então você vai ter que lutar. Porque quando você menos esperar, aquele que te chamou, que é Jesus, que é o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, olha só o quanto que é importante você entender o contexto da Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus é o único poderoso Senhor, que Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Mas, de repente, parece que está falando uma contradição, porque lá no Velho Testamento a Bíblia diz que Deus é Rei, é Deus que é o Rei. Lá diz que Deus é que é o Senhor, inclusive Deus fala que há um só Senhor, há um só Salvador. E agora Jesus se coloca no lugar de Rei e de Senhor dos senhores. Mas se você lá ler em Judas, capítulo 1, versículo 25, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que confirma que Jesus é o Rei dos reis, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 9, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz que há um só Senhor, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, que também diz que há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, que Deus fala, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Lá no livro de Isaías 43, 15, que Deus fala, eu sou o Rei, Deus é Rei. E lá no livro de Isaías 45, versículo 21, 22 e 23, junto com o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11, que Deus fala que todo joelho se dobrará perante Ele, mas no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, também diz que todo joelho se dobrará perante Jesus. Então a conclusão é simples, Jesus é o próprio Deus. Versículo 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aqui também, se você olhar lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer claramente, ninguém viu a Deus. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, você vai entender melhor esse contexto. Versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos
e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Naquele tempo, já a ciência tentava negar a Deus. Entendeu, irmãos? Imagina hoje. Então, a gente precisa de ter cuidado. Aqui fala, ó, aos clamores vãos e profanos. Por isso que você tem que ser firmado no que está escrito na Bíblia. Porque quando vier uma mensagem para te afastar de Deus, para te enganar, você sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia vai te ensinar o caminho certo e o caminho errado. Amém? Louvado seja